Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Iremos ler apenas 3 versos, versos 15 a 17. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Senhor, qual outra razão cá estamos essa noite, senão te adorar na beleza da tua santidade? O que envolve também, Senhor, ouvir a tua palavra. E é certo, Senhor, que o teu povo cá está diante da tua presença com esse desejo, Senhor, em seu coração, que é ouvir a tua palavra, Senhor. É ouvir a tua voz através da pregação da tua palavra, a falar ao nosso coração, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos ouvir da tua parte. Que nesta noite, Senhor, não seja diferente, seja exatamente isso, Senhor, que tu nos fala ao coração aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte, Senhor. Que sejamos convencidos em nosso pecado, que sejamos habilitados e capacitados para toda boa obra, que recebamos de ti, Senhor, de bom grado a tua palavra esta, Senhor, que nos santifique e que nos conforme a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a pregar a tua palavra nesta noite, pois nós reconhecemos, Senhor, nossa total dependência tua. Portanto, ajuda, meu Pai, a ser simples, a ser claro, a ser objetivo, Senhor, a ser compreensível a todos aqui presentes, desde o mais novo até o mais velho, para que assim, Senhor Deus, haja edificação para aqueles que ouvem, Senhor. A partir da compreensão, a partir do entendimento a respeito daquilo que tu estás falando através da tua palavra ao nosso coração. Portanto, ajuda-nos e, no final de tudo, Senhor, tu receba a glória que te é devida, a tua igreja aqui presente seja edificada na verdade e santificada pela tua palavra. E se porventura há alguém que ainda não te conheça, Senhor, que esta seja a noite que tu tenha determinado, e que irá chamá-los das trevas para a luz, da morte para a vida, que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a tua glória, assim nós oramos, Senhor, e pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: Não amem o mundo. Não amem o mundo. Na nossa leitura devocional, aqui do culto hoje, nós fizemos a leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 32, que é um trecho daquela carta em que mostra a depravação do pecador sem Cristo. Então ele vai mostrar que o homem sem Cristo
ele é um idólatra. Ele vai mostrar que um homem sem Cristo, ou melhor dizendo, uma sociedade que está debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus. Tanto é que no versículo 18 ele vai começar dizendo que a ira de Deus é manifestada desde os céus, né? Contra toda impiedade. Então, a partir de então, ele vai começar descrevendo o que ele quer dizer por impiedade. Então, ele vai mostrar que uma sociedade que está debaixo da ira de Deus é uma sociedade que está entregue a si mesma. É uma sociedade que tem um alto índice de homossexualismo. As mulheres mudam o seu uso natural e passam a se relacionar mulher com mulher. Os homens também abandonam o seu modo comum de se relacionar e passam a se relacionar apenas homem com homem. Eles invertem a imagem do Deus invisível, passando a adorar a criatura em vez do Criador, que é bendito eternamente. Confeccionando para si imagens de animais, de répteis, de quadrúpedes, e tem isso como sendo seus deuses. Então ele vai desenvolvendo o seu pensamento e mostrando a depravação do homem, e mostra que o mundo é cheio de homicida, de adúlteros, de fornicadores, de mentirosos, de ímpios, de perversos, toda sorte de impiedade, e que tais homens merecem a morte e a condenação, bem como também aqueles que consentem com ele. E nisto, Paulo está apontando para aquilo que nós chamamos de mundanismo. O mundo. É comum nós ouvirmos na nossa peregrinação cristã, na igreja, para que nós crentes não nos parecemos com o mundo, para que nós não nos associemos com o mundo, para que nós não nos comportemos com o mundo, não nos portamos com o mundo, porque a Bíblia deixa muito claramente de que existe uma clara oposição entre os valores de Deus e os valores mundanos. Então, toda a palavra de Deus vai exortar o povo de Deus a não se conformar com este mundo que jaz no maligno. Então, é exatamente isso que o apóstolo João vai tratar na sua primeira carta aqui nesse trecho que nós lemos. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Ele vai dar uma clara ordem à igreja para a qual ele estava escrevendo, para não amar o mundo. Não amem o mundo. Então, logo após ele trazer uma palavra de conforto nos versículos anteriores, uma palavra de consolo, de encorajamento, e que ele afirma que os receptores dessa carta são em Cristo salvos. Ele está confirmando que aqueles para os quais ele está enviando essa carta são pessoas salvas em Cristo. Ele agora lhes dirige uma palavra de advertência. Então, do versículo 15 a 17 desse segundo capítulo da primeira carta de João, ele vai trazer uma palavra de advertência. Logo após, ele dá uma palavra de consolo, de encorajamento, de conforto, testificando de que aqueles para os quais ele está escrevendo são de fato salvos em Cristo Jesus. Mas agora ele fala advertindo eles. E qual é a advertência que ele vai dar? Não ame o mundo. Não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. É sobre isso que nós iremos falar nesta noite, irmãos. Então, em primeiro lugar, vamos enfatizar então a ordem do apóstolo. Não amem o mundo. É o que ele diz aí na primeira parte do versículo 15. Leiamos. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Irmãos, a palavra aí amar, o verbo, ele está no imperativo, que significa ou indica uma ordem. O apóstolo está ordenando que esses irmãos não devem amar o mundo. Não devem se deleitar com o mundo. Não devem ter prazer no mundo com todos os seus valores. Ao contrário, com a expressão não ameis, João está ordenando que eles devem negligenciar. Que eles devem desconsiderar e condenar o mundo com seus valores. No sentido de não ter, nem querer, nenhuma participação ou associação com ou em suas obras ímpias. É isso que ele está dizendo. O objetivo desse repúdio deve ser desconsiderar o mundo com todos os seus valores. Então, quando ele está dizendo não ame o mundo, ele está dizendo desconsidere o mundo com todos os seus valores que são completamente hostis aos valores de Deus. Por mundo, irmãos,
João tem em mente um sistema de valor intelectual e moral que rege, governa, influencia as ideias e as ações da humanidade caída que estão diretamente em oposição a Deus, ao seu povo e aos seus valores. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, andar segundo o mundo, que é a consequência do amor a ele, é equivalente a estar morto nos delitos e pecados e viver debaixo da influência direta de Satanás. Que coisa terrível. É continuar escravo do império das trevas. É repousar, é ninar em um berço cuja babá é o maligno, como a palavra de Deus nos diz. Pois o mundo jaz no maligno. Irmãos, andar ou amar o mundo é continuar cego pelo Deus desse século. De acordo com Tiago, capítulo 4, a amizade, a comunhão, a associação com o mundo e seus valores é constituir-se inimigo de Deus. Portanto, a ordem do apóstolo, irmãos, é muito clara para esses irmãos e também serve para nós. É para que ele desconsidere, desvalorize, não compactue, não se associe, não tenha comunhão com o mundo e seus valores, que são completamente opostos a Deus, ao seu povo e aos seus princípios. É isso que o apóstolo João está dizendo. Irmãos, assim como vários membros constituem um corpo, assim também vários valores constituem o mundo. Valores esses que são totalmente hostis a Deus, tais como idolatria. É completamente hostil a Deus e contra a vontade de Deus. E o que é idolatria? Basicamente, crer num Deus que não é o Deus da Bíblia. Imoralidade nas mais diversas áreas do relacionamento. Por exemplo, desobediência dos filhos aos pais. Desonra dos alunos aos professores. Desrespeito dos funcionários aos seus patrões. Homicídios, ódio, aborto, guerra, inimizades, contendas, injustiças, adultério, divórcio, fornicação, o casamento gay, que está em alta aí, não é? A prática da homossexualidade, assalto, roubo, mentira, maledicência, difamação, inveja, cobiça, e por aí vai, irmãos. A lista é grande de impiedades. Todos esses valores são totalmente opostos e hostis a Deus e seus princípios. E é aquilo que constitui aquilo que a Bíblia denomina de o mundo. Tudo isso, toda essa prática, todo esse sistema de valores, toda essa maneira de viver e de se comportar, é aquilo que a palavra de Deus chama de mundo. Que é hostil a Deus, hostil ao seu povo, hostil aos seus princípios e à sua palavra. Portanto, se você ama o mundo, se você se deleita no mundo, se você tem prazer com as coisas desse mundo, se você está associado e deliberadamente vive na prática de tais pecados, então você deve se arrepender dos seus pecados. Você deve crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque a ordem é muito clara aqui no nosso texto. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Agora veja, algo importante aqui para a gente aprender. As nossas palavras de pouco a respeito disso. A gente pode dizer que somos crentes, a gente podemos dizer que adoramos o único Deus vivo e verdadeiro, nós podemos dizer que somos discípulos de Jesus, seus seguidores. Nós podemos dizer com nossas palavras que amamos a Deus. Mas o que de fato vai determinar quem de fato eu amo não é o que eu falo, mas é a maneira como eu vivo.
Porque há muitas pessoas dizendo-se cristãos, irmão, mas a sua vida diz algo completamente diferente. Enquanto professam com seus lábios, negam com as suas obras. Isso é completamente incoerente com aquilo que a Bíblia chama ou nos responsabiliza na maneira como nós devemos viver como sendo cristãos professos. Crentes professos que mais se parece com o estereótipo do mundo, que mais valoriza os valores mundanos, que é completamente hostil e oposto a Deus e aos seus valores, do que parece de fato com Cristo. Somos chamados para sermos parecidos com Cristo, para vivermos e andarmos como Cristo andou. Mas, infelizmente, muitos de nós que professamos a fé em Cristo, muitas vezes nos parecemos mais com o mundo. Abraçamos mais os valores mundanos, perversos, ímpios e profanos, que é completamente contra Deus e seus valores, do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus. Como, por exemplo, já falei isso aqui outrora, eu sei que isso é polêmico, mas é necessário ser falado. Não há incompatibilidade do cristianismo com o comunismo, com o marxismo, com essas ideologias que é classificada como sendo de viés esquerda. Porque são valores completamente opostos. O comunismo, o socialismo, encabeçada e pensada por Marx, abraçada por Lenin, por Gramsci, ao longo da história. A base dos seus valores é completamente ateia. São humanistas. Não creem no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, mas creem simplesmente na natureza, no Big Bang, num acaso. E é sobre isso que tais valores é fundamentado. E cada vez mais que a gente busca conhecer tais valores, tais princípios, tais ideias que é defendido por esse segmento, a gente vê muito claramente que é completamente oposto a Deus, aos valores divinos. O progressismo, não é? Pregam o aborto, pregam a liberdade da homossexualidade, da sexualidade, invadem propriedades privadas e uma série de outras coisas aqui que a gente poderia listar e que é completamente contra a palavra de Deus. Então não faz sentido uma pessoa dizer crente e ao mesmo tempo ser signatária desses ideais, comunista, socialista, esquerdista. Porque os valores são opostos aos valores de Deus. São valores mundanos, perversos, ímpios e profanos, que nada tem a ver com Deus e com a sua palavra. Ao contrário, se opõe a eles. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Pois a palavra de Deus continua dizendo: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmão, o segundo ponto. O amor ao mundo indica a falta de conhecimento e comunhão com Deus. Porque a fonte do amor ao mundo é o próprio mundo. Esse é o nosso segundo ponto. Vou repetir. O amor ao mundo indica falta de conhecimento e comunhão com Deus. Em outras palavras, aquele que ama o mundo, que vive segundo as suas regras, os seus princípios, que é oposto a Deus, claramente diga que essa pessoa não conhece a Deus e não tem comunhão com Deus. Porque se o conhecesse e tivesse comunhão com Ele,
e conhecesse a sua palavra, certamente não se associaria ou não viveria de acordo com os princípios mundanos. E a razão disso é porque a fonte do amor ao mundo não pode ser Deus. A fonte do amor ao mundo é o próprio mundo, cuja influência está debaixo da autoridade e do poder do diabo. Irmãos, a Bíblia nos ensina muito claramente que o fruto revela o tipo da árvore. A Bíblia diz: pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? A Bíblia diz. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Em outras palavras, eu posso porventura colher jaca de um pé de manga? De maneira nenhuma. Quando eu vejo uma árvore cujo fruto é uma manga, eu vou saber que aquilo é uma mangueira. Porque o fruto é que vai determinar a árvore. Pelo sabor da água se conhece o tipo da fonte. Tiago 3,11 diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não pode. Versículo 12 ele diz: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Evidentemente que não. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Assim também, meus irmãos, o objeto do seu amor revela quem está governando a sua vida. Aquilo que você ama é isto que governa a sua vida. Mateus 6,21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O ensino é simples. Você é liderado, você é governado, você é influenciado por aquilo ou aquele a quem você ama. Porque aquilo ou aquele que você tem por tesouro. É por isso que você vai ser governado, influenciado, guiado, direcionado. É para isso que você vai viver. É em virtude disso que você vai conduzir a sua vida. Você será liderado, governado e influenciado por aquele ou aquilo que você estima, que você valoriza. E se é o mundo que você valoriza, é o mundo que vai lhe governar, que vai lhe guiar, que vai lhe direcionar. Você será liderado, governado e influenciado por aquilo que lhe dá prazer e deleite. Se é o mundo que lhe dá prazer, que lhe causa deleite, então é ele que vai lhe governar, que vai liderar você. Irmãos, aquele que ama o mundo é caracterizado por fortes desejos pecaminosos oriundos de sua natureza caído, a qual lhe governa. Isso é o que podemos chamar de concupiscência da carne. As tentações que os assaltam, não de dentro, mas de fora, através dos olhos, e que o mundo os atrai, é a tendência pelas quais eles os deixa cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores reais. Isso é o que nós podemos chamar de concupiscência dos olhos, aquilo que lhe atrai através daquilo que você vê. Eles vivem arrogante e soberbamente, confiando em suas próprias ações e recursos, desprezando e violando a lei de Deus. E que muitos até professam crer em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Isso é o que nós podemos chamar de soberba da vida. Irmãos, a cabine de comando da sua vida está nas mãos de quem você ama. E isso será necessariamente evidenciado através da sua vida como um todo. Aquilo que você ama é aquilo pelo qual você se deixa ser governado, liderado e guiado. Isso será evidenciado na maneira como você vive.
na sua vida como um todo. Suas ações, suas atitudes, seu comportamento, suas palavras, suas crenças, seus relacionamentos, suas companhias e amizades, a forma que você trabalha, as transações do seu negócio, como você trata a sua esposa e a esposa ao marido, como os pais tratam os filhos e os filhos em relação aos pais, como você faz uso do seu dinheiro e etc. Tudo isso vai ser a evidência daquilo que você ama. Se você ama a Deus ou se você ama o mundo. O que é revelado com a sua maneira de viver. É evidenciado, é revelado, é visto na sua vida, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de ser, com a maneira que você se relaciona com sua esposa, com seu filho, com a sua família, com a palavra de Deus, com o povo de Deus. Tudo isso vai revelar quem é o seu grande amor. Se Deus, se as coisas do mundo. Se Deus e a sua palavra, se Deus e os seus princípios, se Deus e os seus valores, ou se o mundo e os seus valores. Portanto, irmãos, o que o apóstolo João está falando categoricamente é que é impossível ter dois amores que liderem, governem e influenciem a nossa vida. E, portanto, o amor a um evidenciará que o amor do outro não foi derramado em nosso coração, mostrando que não conhecemos e não estamos em comunhão com Deus. É por isso que ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A maneira que você está vivendo evidencia o quê? Seu estilo de vida, a sua maneira de viver, a sua forma de se relacionar com sua família, com sua esposa, com seus filhos ou com seu marido. A maneira como você conduz o seu negócio, o seu trabalho, o seu empreendimento. Como você trata as autoridades sobre a sua vida, os seus pais, a sua professora, os seus patrões. Como você trata seus funcionários. Como você lida com o seu dinheiro. Qual a consideração sua pelo povo de Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Deus é apenas um ser muito distante, que eu tenho apenas como um Papai Noel universal, que simplesmente faço pedido a Ele e nada mais, mas não nutro uma comunhão com Ele. Não tenho uma vida com Deus. Não me relaciono com Ele, não busco conhecê-lo, não busco ser íntimo, não busco saber a sua vontade, para que para com ela eu possa moldar a minha vida e viver de acordo com a sua vontade, para o seu agrado, para a sua glória. É isso que é Deus para você? Pois a maneira que você vive, os frutos que você dá, é quem determina que tipo de árvore você é. É quem determina se o seu amor é o mundo ou se o seu grande amor é Deus. Não adianta falar. As palavras não valem de quase de nada quando não é confirmado com a maneira que nós vivemos. Tiago vai dizer para sermos não somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Quando a gente ouve e não pratica, nós estamos sendo enganados por nós mesmos, como um varão que contempla o seu reflexo no espelho, mas logo se vai e esquece como era. Não tem valor nenhum, irmãos. Não tem valor nenhum. Por fim, o mundo e seus prazeres são passageiros, mas os que amam a Deus permanecerá para sempre. Versículo 17, para nós encerrarmos. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência,
Isto é, desejo, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Veja, quem nunca de nós aqui, ao ouvir ou a ser deparado em algum momento da nossa vida mais jovem, com alguns crentes que nos pregavam a palavra de Deus, que nos chamavam para a igreja, e quem nunca de nós nunca pensou em dizer assim, talvez eu aceite Jesus, né? Mas primeiro eu preciso aproveitar a minha vida. Eu primeiro preciso desfrutar da juventude, da mocidade, dos prazeres. E aí depois que eu satisfazer-me com todos esses prazeres, então eu pensarei em ser crente. Não, irmão, isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Porque a palavra de Deus está nos dizendo claramente que o mundo passa. E viver para o mundo é viver uma vida insensata, tola, imbecil. Como você pode gastar todas as suas energias, tudo que você é e tudo que você tem, simplesmente para satisfazer os seus prazeres mundanos e pecaminosos? Como você pode se empenhar com todas as suas forças para conquistar o mundo inteiro, se no final você perderá a sua alma? É comum as pessoas pensarem, irmãos, que é tolice de um jovem, é tolice de um moço, de uma moça, deixar de aproveitar os prazeres da vida para se tornar um crente. Mas a verdadeira tolice, irmãos, está em renunciar a Cristo para ganhar o mundo. Essa é a verdadeira tolice. Tolo não é aquele que abre mão dos seus prazeres e da sua própria vida para seguir a Cristo. Tolo é aquele que abre mão de Cristo para seguir o mundo, para viver para o mundo, para viver para os seus prazeres. Tolo é esse. Porque vive para aquilo em que suas mãos não podem reter. O mundo passa. E perdem aquilo que permanecerá para a vida eterna. Cristo, a salvação, a vida eterna, o perdão. Então, tolo não é quem renuncia a Cristo para ganhar o mundo. O mundo que passa. O mundo que é passageiro. Um mundo que é ímpio, que é hostil, que é profano, que é imoral, que é contra Deus e os seus valores. O verdadeiro tolo, ou a verdadeira insensatez, está naqueles que renunciam a Jesus e abre mão de Cristo para viver no mundo. Esse é o verdadeiro tolo. Jesus chega a dizer que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, essa expressão negue-se a si mesmo é deixe de lado os seus próprios interesses para seguir os meus interesses. Perda a sua vida completamente para que em mim você possa ganhá-la eternamente. Então, será que não é tolice, irmãos? Será que não é tolice, jovem? Você renunciar à eternidade para querer ganhar aquilo que é temporal e passageiro, que é o mundo. Como você pode trocar a eternidade por aquilo que é temporal? Não faz sentido. Ou faz? É a mesma coisa de trocar a vida pela morte. De trocar a pedra preciosa por uma brita. Um pedaço de tijolo.
É a mesma coisa de trocar uma barra de ouro por um batom garoto. Faz sentido um negócio desse? Não faz. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem. E é exatamente isso que as pessoas buscam. Abrem mão daquilo que é eterno para ganhar aquilo que é temporal. Coisas essas que não podem retê-lo para sempre, porque a morte baterá na sua porta. E quando ela chegar, a gente parte sem nada. Meus amigos, o mundo e seus prazeres são passageiros. Tudo isso passa. A glória, o glamour, o dinheiro, a fama, a beleza, a saúde, o carro, a casa e qualquer outra coisa material ou física vai passar. Mas somente aquele que amam a Deus. E esses que o amam são exatamente aqueles que fazem a sua vontade. É quem permanecerá eternamente. Repito, tolo não é aquele que abre mão do mundo, que renuncia a si mesmo para ganhar a Cristo. Mas tolo é aquele que abre mão de Cristo para ganhar o mundo. Não ame o mundo. Não viva para o mundo. Não busque o mundo. Não perda a sua vida querendo ganhar o mundo. Renuncie a sua vida a fim de ganhar a Cristo. Deixe de lado os seus próprios interesses e siga a Cristo. Ame-o, creia nele, obedeça a ele, viva para ele, faça a vontade dele. Certamente você não se arrependerá no fim da sua vida, porque você herdará a vida eterna. Mas eu tenho certeza que o fim da vida de muitos será amargo quando se deparar com a doença, quando se deparar com o corpo fragilizado, quando se deparar com a realidade da vida escorrendo pelos dedos da sua mão e ele não pode retê-la. Certamente as pessoas pensam, do que valeu tanto esforço para nada? Ganhei, construí, e agora estou indo, eu não posso reter nada. Eu não estou falando, irmãos, dos bens materiais, dos recursos que Deus faz chegar nas nossas mãos, não são bons. E que nós não devemos dar valor a eles, não é isso que eu estou falando. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que quando nós vivemos para isto, quando temos isso como sendo o objetivo principal da nossa vida, isso é o que é amar o mundo. E a Bíblia diz, não ame isto. Ame a Deus. Ame a Deus. Viva para Deus. E os recursos que Deus faz chegar em suas mãos sejam usados para a glória dele, para o louvor dele. Portanto, concluo dizendo, irmãos, não ame o mundo. Não ame o mundo. Não viva para ele. Porque o mundo passa, bem como todos os seus prazeres. Mas somente permanecerá para sempre aquele que faz a vontade do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos.